E voltou e agora é todo dia stand-up comedy. É todo dia, todo dia. Obrigado, Sidônio. Mesmo esquema sempre, só que hoje é melhor. Marcha a Brasília em defesa dos municípios. São os prefeitos. Rapaz, isso vai ser um show. Eu não vi nem um segundo. Vou ver junto agora. Mas eu imagino, se bem que aquele ontem, encontro Brasil-África, puta, o homem foi com tudo. Talvez ele já tenha gasto todas as gafes, todas as mentiras. Nossa, que o homem humilhou ontem os africanos. Vale a pena tu ver. Entra aqui no meu canal, Falatório com Claudio Spritzer, e pega lá esse vídeo ali, Brasil-África. Esse foi terrível, mas vamos ver. Eu tenho expectativa nesse aqui. Vamos ver. Não me decepciona o Tragolaço. Cabeçudo, cabeça rasgada. Uau. Desde o início. Desde o início. Eu acho que pegar desde o início. Então ele tenta fazer piadinha com o público. Fala com esse aí. Esse é o único seguidor dele. Esse homem é impressionante. Esse homem, será que ele limpa depois que ele faz o cocô? Esse homem tá ali. Não sei. Começar cumprimentando Bora! o querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que veio comigo a cena do crime. do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Olha e quem Serviço. tá ali. Quero Olha quem cumprimentar tá ali, rapaz. Indústria, Comércio e Serviço. Hugo Moita. Ó, o Hugo Moita aqui. Ó, ajeitando a gravatinha. Hugo Moita. Não disfarce que nós estamos te vendo, rapaz. Do lado daqui do homem que voltou para a cena do crime. Ele vai voltar para a cena do crime. Lula! E eu quero ir junto. Dessa vez eu quero ir junto. Tá aí junto. Mas olha, o Hugo Moita tá aí. Não é pouca coisa o troço, hein? Vamos ver. Quero cumprimentar meu companheiro, senador Davi Alcolumbre, tá presidente do Senado Federal. Olha o Alcolumbre aqui. Por meio de quem eu quero cumprimentar sempre todos aqui, os companheiros e companheiras senadores aqui presentes. Deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, por meio de quem cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes. Muito obrigado. Meu querido companheiro ministro Rui Costa, companheiro que tem a tarefa, a incumbência de tentar... O Rui Costa que entregou o lance da Janja lá na China, tá? O X9 foi o Rui Costa. Quando tu tava de Costa, o Rui Costa foi lá e... Tu não sabe o que a primeira vianda, a primeira marmita perguntou pro Xi Jinping. Tu não sabe, falou o Rui Costa. Todo mundo, o que foi? Não, tu não vai acreditar, vocês não vão acreditar. Foi fazer ele. Com que as coisas decididas pelo governo andem o mais rápido possível e muitas vezes sempre o chefe da Casa Civil é tratado como se fosse o cara que não deixasse as coisas acontecer, quando na verdade todos vocês prefeitos devem ter um secretário que tem o mesmo papel do chefe da Casa Civil. É fazer com que as coisas funcionem corretamente e que todos os secretários se dirijam a ele para que as coisas possam dar certo. Eu quero aproveitar na frente dos prefeitos e agradecer o papel importante e relevante que o Rui Costa, o governador mais bem-sucedido da Bahia, joga no meu governo. E quero cumprimentar a nossa governadora Raquel Lira, nossa governadora do estado de Pernambuco, e cumprimentar o companheiro Paulo Zucovski, que hoje voltou a ser Paulo Zucovski, que hoje voltou a ser o velho Paulo Zucovski, com um discurso mais inflamado, com um discurso mais inflamado, com um discurso mais contundente, como sempre deveria ser o representante dos prefeitos em todas as marchas. Bem, prefeitos e prefeitas aqui presentes. E prefeitas, não tem prefeitas? Eu penso que nós temos que nos colocar diante da seguinte situação. Bom, fecha o caderninho e vamos de improviso. Eu disse para o Paulo que normalmente, em todos os outros eventos que eu participava, a gente recebia da Confederação uma pauta de reivindicação. Às vezes a gente recebia no ano anterior, a gente vinha aqui dizer o que a gente tinha atendido e a Confederação apresentava outra pauta para nós.
E depois que a gente fazia a reunião com as confederações, a gente fazia a reunião também com a outra confederação que representa os prefeitos das capitais. Não entendi. Que muitas vezes a pauta não combinava, era uma pauta diferente. Porque a realidade entre as cidades do interior e a capital normalmente são muito diferentes. E eu sei que agora mesmo vocês têm divergência com relação à política tributária. No interior é mais fácil. E é importante que vocês saibam que eu não vou ler as coisas que o pessoal do meu governo acha que eu deveria entregar para vocês. Não lê. Porque eu estou com 25 ministros aqui. Eita. E muitos deles vão falar. E eu acho que é correto e louvável que o ministro, quando vier aqui, diga com muita exclusividade o que cada um está fazendo, o que vai fazer até o final do nosso mandato para atender às demandas que foram feitas em vários outros momentos pelas prefeituras desse país. Ai, que importante isso que A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês têm que aproveitar. Eu tenho mais um ano e meio de mandato, vocês começaram o mandato agora, todos têm mais 3 anos e 6 meses de mandato. Tua mulher aproveitou mais. E eu acho que esse encontro aqui é a possibilidade da gente mudar um pouco o nosso comportamento. Eu queria fazer um apelo aos deputados, aos senadores, aos prefeitos e ao governo federal. É preciso que a gente aprenda de uma vez por toda que os problemas que nós temos deveriam ser resolvidos numa mesa de negociação e não ser resolvidos no Poder Judiciário. É importante que a gente tenha claro, Eu digo, esse bicho ele tem um problema psicológico muito grande. Tudo que ele faz e que todo mundo critica, ele fala daí como se fosse outras pessoas fizessem, ele fala dele. Ele que leva tudo, o povo dele, os filiados aos partidos, os petistas, o psolista, o pessoal da esquerda que leva tudo para lá. E ele finge que não é com ele, esse cara tem muito problema. Tu tem que ir pro divã, velho. Não, segue falando bobagem, vai. Tô brincando, tá ótimo, tá? Tá ótimo, vai. É claro que as coisas só podem ir para o judiciário quando a nossa capacidade política for exaurida. Quando a gente se demonstrar incapaz de continuar numa mesa de negociação, tentando encontrar uma solução pacífica. Porque nem sempre as soluções emanadas de cima para baixo, elas resultam numa coisa que pode favorecer o prefeito, o governo federal ou os governos estaduais. Se a gente aprender a necessidade de que tudo a gente poderia sentar numa mesa de negociação. Tu quer sentar aqui, ó, para tomar aqui, ó. Tem uma nova ministra institucional, que é a companheira Gleisi Hoffmann, que o Paulo Zuscotti já estava me elogiando pela capacidade de discernimento que ela tem de conversar sobre a pauta dos prefeitos. Não que o Padilha não tinha. É que o Padilha já tinha sido ministro muitas vezes e todo cargo ocupado por muito tempo termina enjoando, termina cansando e vocês sabem. Então vai-te embora, desgraçado. Vai-te embora, então. Porque ninguém te aguenta. Terceiro mandato, inventado. Esse aí foi inventado. Agora eu já não sei se os outros. O primeiro eu acho que foi verdade. O primeiro foi escolhido mesmo. O segundo, agora esse aí. Mas vai-te embora. Tu tá certo, as pessoas enjoam. Vamos fingir que é só enjoado que nós estamos de ti. Só enjoado, tu é competente, mas a gente enjoou, então, né, como tu está falando aí. De conversar sobre a pauta dos prefeitos, não que o Padilha não tinha, desculpe. É que o Padilha já tinha sido ministro muitas vezes e todo cargo ocupado por muito tempo termina enjoando, termina cansando e vocês sabem disso. Não sabe. Portanto, eu queria fazer um apelo a vocês. Fala. Todo mundo sabe a relação que eu tenho com o prefeito. Eu sempre digo para todo mundo ouvir. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo. Seu mentiroso. Cadê o dinheiro do Rio Grande do Sul, seu mentiroso? De Porto Alegre, de todas as prefeituras daqui? Sem vergonha. Sem vergonha. Cadê o dinheiro daqui que não veio? Hein? As casas que tu ia entregar para todo mundo aqui? Safado. Da sua filiação partidária.
Não existe essa possibilidade no meu governo. Já existiu, Nem cala a de boca. prefeito, nem de governador, nem de governadora. Tá falando do quê, seus puxa-saco? Quando vou atender um prefeito ou uma prefeita, um governador, eu não estou atendendo um representante de um partido político. Eu estou representando uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade, os interesses do povo do Estado. Então, a mim, não importa saber que partido que ele é, se ele é católico, evangélico ou é ateu, se ele torce por Corinthians ou por Flamengo, não importa. O que importa é que ele é dono de um mandato dado pelo povo brasileiro e eu tenho que respeitar isso. E é isso que vocês são. Vocês são prefeitos eleitos diretamente pelo povo, prefeitas eleitas diretamente, e quando vocês tiverem contato com o governo federal e a Rapaz, olha o que tem. Tá todos os prefeitos aí. Nossa, rapaz. Ai, me veio a coisa na cabeça agora, mas... Segue. Esse é o Pacto de Seleções que vai ser feito outra vez para a construção de casa. Terminado esse encontro, vocês vão começar a procurar o governo para se inscrever para concorrer à casa. E vocês vão ter direito nas casas, independente do partido que vocês pertençam. Independente se vocês gostam ou não do presidente da República, isso não está em jogo. O que está em jogo é a necessidade dos moradores de cada cidade que precisam de casa. Que bicho mentiroso. Deu uma casa para o Rio Grande do Sul. Uma. Outro dia, eu não sei. Eu fui perguntar para uma pessoa qual era o déficit habitacional brasileiro. Ah, mesma história. E essa pessoa me disse... Cara, esse bicho não tem conteúdo. Em todas as manifestações que ele faz desses stand-up comedy, ele fala isso, que o déficit era não sei o que, 7 milhões e pouco, e aí continua. É um caduco, cara. Esse cara, ele vai no caminho do baile, velho. Esse bicho já tá muito caduco. Por isso que eu disse que vai viajar, mas vai para umas águas, vai para um lugar que tem um sanatório. O déficit habitacional brasileiro é de 7 milhões de casas. Falei. E sabe o que eu lembrei, Paulo? Na campanha eleitoral de 1974, em São Paulo, quando o Ulisses Guimarães foi candidato à oposição, na época, acho que é o Geisel, naquela época a propaganda do PMDB era de que você tinha no Brasil um déficit de 7 milhões de casas. O que o bicho está fazendo ali atrás? Cara, o que ele está fazendo ali atrás? Pegando a bunda dele, filmando a bunda? Quem constrói casa não é o governo. Não precisa prestar atenção no que ele está falando. Nem estadual, nem federal, nem municipal. No Brasil, quem constrói a maioria das casas é o povo. É o povo no sacrifício de trabalhar de final de semana, de arrumar encanador amigo, pedreiro amigo, cavador de poço amigo. Quando eu fiz Minha Casa Minha Vida, essa gente construiu por ano 3 milhões e 700 mil casas. Onde é que tirou esse número? Eu sou o presidente da República que mais fiz casa nesse país. Mentiroso. Entretanto, depois de tanto tempo, ainda temos 7 milhões de déficit habitacional nesse país. Pra tu ver, que não serve nada. Alguma coisa está errada. Ou nós não estamos fazendo das casas no montante que é necessário, porque não está nascendo mais gente do que nascia no passado. Por isso é que nós vamos anunciar logo, um outro programa. Além do Minha Casa Minha Vida, nós vamos anunciar uma política de crédito para a reforma de casa. Isso vai ser um perigo. O cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro, esse cidadão tem um direito de ir ao banco e pegar um crédito com o juro mais barato possível. Porque o governo sozinho, nem o prefeito, nem o estadual, dá conta de fazer as casas. Qual é o esquema? E a gente vai fazer esse programa porque a gente acha que é uma necessidade. A gente dá chance para aquelas pessoas que têm uma casinha. Esse dia eu vi uma reportagem, eu não sei se foi num programa Globo Rural, em que no Brasil tem 4 milhões de casas que não tem banheiro. O cara quer dar As pessoas ainda usam a tal da moita. Hugo Moita. E vocês que estão prefeitos sabem o que isso significa, sobretudo nas cidades mais humildes, nas cidades mais pobres. E é uma vergonha
Esse país, que é a 8ª economia do mundo, ainda tem 4 milhões de pessoas que não tem um banheiro. É que tu gasta todo o dinheiro, não é rapaz. Além da água. Tua mulher. Então, ou seja, ou nós damos conta disso, água do norte, ou quem sabe Nordeste. A gente passa para a história. Cortou. Sabe, prefeito, governador, presidente da República, e quando se perguntar o que a gente realizou, a gente vai dizer: eu fiz muita coisa, mas não consegui resolver o problema de banheiro de uma parte da população brasileira. É por isso que nós vamos fazer essa política de crédito para a reforma de casa. O cara que não quer comprar o Minha Casa Minha Vida, não quer. Ele tem direito de ter acesso a alguma coisa para ele poder ir no banco, pegar um dinheiro emprestado e fazer um quartinho para o seu filho, para sua filha, sacadinha para um banheiro a mais, sacadinha qualquer coisa que ele precisa fazer. E tem mais 3 políticas públicas que nós vamos anunciar ainda este ano. E vamos anunciar políticas públicas para trazer benefício, outra vez, às pessoas que mais necessitam nesse país. É vocês, né? Os banqueiros. Uma delas, os banqueiros, que eu estou prometendo há muito tempo, é a questão do especialista. O prefeito sabe, porque vive na pele, que a dona de casa mais comum, ou o trabalhador mais comum da sua cidade, consegue ir no médico. Isso é o quê? Antes, ele morria com a receita na cabeceira da cama, porque não tinha dinheiro para comprar remédio. Agora, ele tem o farmácia popular. Mas o que falta para ele? Ele vai na primeira consulta, o médico falou: meu filho, você está doente, você tem que procurar um ortopedista, você tem que procurar um oftalmologista, você tem que procurar um cardiologista. Ou seja, e aí esse cardiologista demora quanto tempo? 10 meses, 1 ano, como se a doença pudesse esperar. Aí depois de 10 meses, ele consegue chegar no cardiologista. Aí o cardiologista fala: olha, você vai ter que fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. Aí o que acontece? Mais 10 meses. Ou seja, se a doença esperasse era bom, mas muitas vezes a doença não espera e a pessoa morre. Então nós estamos preparando para anunciar o mais especialista, ou seja, todo mundo tem direito à segunda consulta do especialista e tem direito a uma radiografia que hoje só rico tem direito. Ou seja, eu, quando vou fazer um check-up, eu passo em 40 máquinas. O povo morre sem passar em nenhuma. Então ele tem que ter o direito de utilizar esta máquina na cidade ou no estado que ele mora. Que bicho mentiroso. Para ver se a gente consegue dar ao povo o direito de ser cidadão de primeira classe que todos nós queremos ser. Ô, bicho mentiroso, esse é o 5º governo que tu faz. Até hoje tu não fez nada disso, rapaz. Para de mentir. Até a água tu tirou lá dos caras agora de novo, que tinham feito lá a transposição. O Biruliro fez, tu foi lá e cortou até a água. Deixa de ser mentiroso. Que bicho mentiroso, é demais. É uma máquina de dispara mentira para qualquer lado, tudo. Tudo vai fazer. Vai fazer tudo, não fez nada até agora. Nada, esse homem não fez nada a não ser viajar e gastar o dinheiro da população, dinheiro que poderia ser usado para tudo isso que ele está falando. Para tudo. Ele só fala, a mulher dele só fala, a mulher dele vai pelo mundo inteiro passear para participar de ciclos sobre a fome e a miséria. É uma das coisas mais absurdas que a gente já viu. Mais absurdas que a gente já viu. E a gente não consegue fazer isso sem prefeitura. Vocês sabem que os programas que o governo federal anuncia, se não for o prefeito na ponta, o programa não funciona. O Minha Casa Minha Vida não funcionaria sem os prefeitos. A gente sabe que o Bolsa Família não funcionaria sem os prefeitos. A mesma coisa, escola em tempo integral não funcionaria sem os prefeitos. A alfabetização em tempo certo não funciona sem os prefeitos. As creches não funcionam. Vai falar todo mundo, então, as ruas não funcionam, os cavalos, sem os prefeitos. Enxergar o prefeito não como adversário, é um prefeito como aliado da execução das políticas públicas decididas pelo governo federal, e não é apenas passar despesa, porque é muito fácil passar despesa. O que a gente quer é fazer a despesa e compartilhar. O que a gente quer é compartilhar. O que um prefeito eu vai mando ter para executar aquela política do governo federal. Um abraço para vocês. Era isso? Boa marcha e que vocês tenham o sucesso que vocês imaginaram ter quando vieram. É isso aí. Pessoal.
Ai, o diabo.